Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa semanal Sua Voz na Rádio Cairo. A presença árabe no Brasil tem longa história. A influência árabe na língua portuguesa também ainda tem existência até hoje. Estes eixos e outros relacionados, hoje a Rádio Cairo Internacional do Egito tem a maior honra de manter estas entrevistas com Dr. Alessandro Candias, o embaixador brasileiro na Palestina, Dr. Nizar Missari, professor assistente da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Dr. João Batista, o professor titular do setor de estudos árabes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos todos a esta edição do nosso programa Sua Voz na Rádio Cairo. Lhes damos as boas-vindas na sua Rádio Cairo e lhe agradecemos muito. Vamos ouvir estas entrevistas prestigiosas. Muito obrigado pela gentileza do convite para essa conversa. O Brasil reconhece o Estado palestino desde 2010. Em dezembro de 2010, o presidente Lula encaminhou ao presidente Abbas uma carta na qual reconhece o Estado palestino. Nós temos, antes mesmo disso, antes de 2010, nós temos um escritório de representação do Brasil junto ao Estado palestino. Esse escritório foi aberto em 2005. Portanto, no bojo, na década seguinte aos acordos de Oslo, o Brasil decidiu abrir esse escritório, iniciar relações diplomáticas que depois foram confirmadas com o reconhecimento oficial do Estado em 2010. O Brasil apoia os direitos palestinos, né, sobretudo o conceito de autodeterminação dos povos. Esse é um conceito que está na nossa Constituição. O Brasil apoia a autodeterminação do Estado palestino. Nas votações da ONU, tradicionalmente, o Brasil apoia essa causa. Votações no Conselho de Segurança ou na Assembleia Geral. O Brasil apoia a solução de dois Estados, né? Estado da Palestina, Estado de Israel. Dois Estados, dois povos, duas nações que possam existir com fronteiras seguras, duas populações que possam viver em segurança, uma vida de paz. O Brasil apoia essa causa. O Brasil apoia a constituição de um Estado viável para a Palestina, um Estado que possa ter a sua autonomia política, administrativa, todos os seus serviços, né, de governo que possam atender ao povo palestino. Com relação ao histórico Brasil-Palestina, na verdade ele é muito anterior ao reconhecimento de 2010. Nós temos no Brasil uma diáspora palestina, que na verdade digamos, em dois momentos históricos houve essa migração de palestinos para o Brasil. No primeiro momento, ainda na época otomana, final do século XIX e começo do século XX, várias famílias se deslocaram da região de Belém para o Brasil, basicamente para o nordeste do Brasil. Então são famílias cristãs que decidiram iniciar uma nova vida no Brasil e foram muito bem acolhidas. Nós temos, portanto, essa primeira onda de imigração palestina, hoje plenamente integrada no Brasil. E uma segunda onda, essa veio depois da guerra conhecida aqui na Palestina como Nakba, né? Então 48, anos 50, etc. Essa é a segunda onda de imigração. Ela é constituída basicamente de uma população muçulmana do centro-norte da Palestina e que se dirigiu
basicamente ao sul do Brasil, os estados do sul, né, Rio Grande do Sul, Paraná, mas também centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul e também Amazonas. Então essa é uma população basicamente muçulmana e que está também plenamente integrada à população brasileira. E o dado interessante é que nós temos também, além da diáspora palestina no Brasil, nós temos uma diáspora brasileira, aqui constituída por descendentes desses palestinos, ou seja, as famílias palestinas que migraram para o Brasil desde os anos 50, 60 e 70, algumas delas, sobretudo mulheres, né, nasceram no Brasil, mas homens também, mas acho que a maioria é constituída de mulheres, que nasceram no Brasil e voltaram para a Palestina, né, mantendo seus laços de família, laços de comunidade. Então, os filhos da diáspora palestina no Brasil hoje constituem a comunidade brasileira aqui na Palestina, uma comunidade binacional. Nós calculamos em torno de 6 mil brasileiros palestinos que moram aqui. Então, quer dizer, além da relação oficial, da relação política, nós temos essa relação humana muito profunda. Em termos de agenda, enfim, nós temos diversificado a nossa agenda bilateral, para além da agenda política. Nós estamos fortalecendo a cooperação acadêmica, a cooperação empresarial, a cooperação técnica, humanitária, apoio aos refugiados, né, por intermédio da agência da ONU chamada UNRWA, e também projetos novos de cooperação no âmbito do Fundo IBAS, né, que é Índia, Brasil e África do Sul. Portanto, é uma agenda que se diversifica, que se aprofunda, que sobretudo destaca a amizade que nós temos com o povo palestino. A relação do Brasil com a cultura árabe, com a comunidade árabe, na verdade é muito antiga. Ela tem 5 séculos. A presença árabe está destacada na formação do Brasil desde o seu início. Estamos falando aí do século XVI, né, quando, no esforço de colonização portuguesa, muitos cidadãos de origem árabe se deslocaram para o Brasil vindos do sul de Portugal e do norte da África. Então é muito evidente essa presença, por exemplo, em topônimos, né, em nomes de cidades e de regiões. Eu, por exemplo, eu sou do Recife, né, nasci no Recife, e Recife, Recife, né, quer dizer, Al-Recife, que significa, enfim, uma calçada, uma banqueta, enfim, uma barreira ao lado de uma estrada, de uma rua. E na minha cidade, então, temos essa barreira de corais, é um nome, portanto, de origem árabe, mas também Bahia. É muito comum, portanto, ter no Brasil a presença de topônimos de origem árabe. E também nós herdamos costumes árabes desde a época colonial, desde o século XVI, XVII, costumes, valores de família. A arquitetura brasileira é muito influenciada desde o século XVI, XVII pela arquitetura árabe, a questão dos pátios, dos azulejos. A culinária brasileira, né, desde muitos séculos, tem alguns elementos importantes do árabe, da cultura árabe. Por exemplo, mais uma vez, citar o exemplo do Nordeste, né? O cuscuz nordestino, ele enfim, é uma herança direta do cuscuz marroquino, só que no Nordeste nós usamos milho e não sêmola de trigo. Então, desde, portanto, a nossa colônia, nós temos uma influência semítica muito importante, né, de árabes e de judeus, que fazem parte da matriz social, matriz sociológica, antropológica do Brasil. Então, nossas relações humanas e culturais com o mundo árabe vêm de pelo menos 5 séculos atrás. Mas é claro, no final do século XIX e durante todo o século XX, sobretudo na época otomana, houve uma migração muito importante, né, de árabes para o Brasil, sobretudo libaneses e sírios, mas também palestinos, como eu já comentei. E hoje há, enfim, mais de 10 milhões, talvez 20 milhões, não sei ao certo, de cidadãos brasileiros de origem árabe. E totalmente integrados e que participam muito ativamente da sociedade brasileira, do comércio, da economia, das finanças, mesmo da política, da ciência, da tecnologia, enfim, a presença e a influência da cultura árabe, da migração árabe, enriqueceu bastante a sociedade brasileira.
E essa relação que nós temos com os países árabes é uma das justificativas, é um dos motivos pelos quais o Brasil deseja fortalecer as relações, como nós chamamos, Sul-Sul, né? Ou seja, relações entre países em desenvolvimento. De forma que os países que lutam pelo desenvolvimento, como o Brasil, os países árabes, possam ter sua autodeterminação, possam viver plenamente a sua soberania, seus direitos humanos, de forma independente, fortalecendo sua democracia e, sobretudo, a diversidade. Isso é tão característica do Brasil. E tudo isso celebramos no 7 de setembro. Na nossa independência, nós celebramos as conquistas, as difíceis conquistas da civilização brasileira. Eu quero destacar essas duas, né? Sobretudo a democracia, a diversidade, a luta pelos direitos humanos e a contribuição dos imigrantes árabes, da cultura árabe, para essa riqueza da civilização e da sociedade brasileira foi muito forte. A relação com os países árabes é um dos eixos da política externa brasileira. Eu já comentei especificamente em relação à Palestina, mas ela se deriva basicamente de duas forças, né? Em primeiro lugar, como eu já expliquei, essa relação histórica, humana, de migrações que o Brasil tem com relação aos países árabes, né? A profunda identificação que os países árabes e o Brasil têm, a identificação recíproca, a influência, né, da cultura árabe. E, em segundo lugar, a importância que o Brasil dá à chamada relação Sul-Sul, relação entre países em desenvolvimento. A importância do chamado Global South. Nós temos uma profunda relação comercial, né, e de investimentos com países árabes, cooperação técnica, articulação política, somos parceiros em diversos fóruns internacionais, sobretudo Nações Unidas. Além do fortalecimento das relações bilaterais, nós temos essa dimensão multilateral que é muito importante. Há sempre uma aproximação de posições muito evidente entre, sobretudo nas votações das Nações Unidas, né, entre o Brasil e os países árabes. Eu gostaria também de destacar dois fóruns que são muito importantes. O Brasil, nas primeiras gestões do presidente Lula, lançou o fórum que nós chamamos de ASPA, AS de América do Sul, PA, Países Árabes. Então havia cúpulas, ASPA, cúpulas entre presidentes, né, chefes de Estado da América do Sul e dos países árabes, com uma agenda muito próspera, muito importante de fortalecimento, né, mais uma vez, de articulação política e de comércio e investimentos. E mais recentemente, vocês devem ter acompanhado, na última cúpula dos BRICS de Joanesburgo, a Arábia Saudita foi convidada para integrar essa ampliação dos BRICS. Então, sim, o Brasil sempre defenderá o fortalecimento, a diversificação e o aprofundamento da relação com os países árabes. Esse é um dos eixos da nossa política externa. Sem dúvida, o Egito é um dos países centrais da política externa árabe. Meu querido amigo, embaixador do Brasil no Cairo, o embaixador Paulino, muito mais qualificado e experiente para responder essa pergunta do que eu. Então, certamente o embaixador Paulino fortalecerá ainda mais as relações bilaterais, né, nesse momento em que celebramos 100 anos do estabelecimento das relações bilaterais. Então, hoje, sem dúvida, há um interesse e um desejo, né, muito grande, sobretudo na academia, de aproximação com o Egito, mas meu querido amigo embaixador Paulino estará muito mais qualificado para discorrer sobre esse assunto. Sim, muito obrigado por essa pergunta. De fato, estamos organizando esse seminário sobre a influência do árabe na língua portuguesa. Como eu já destaquei no início, a influência da cultura árabe é muito forte no Brasil, desde o período colonial, há 5 séculos atrás, e uma das dimensões dessa influência é justamente o aspecto linguístico. Então nós temos muitas palavras portuguesas de origem árabe, como há também palavras evidentemente espanholas, né? Isso é reflexo direto da influência árabe no sul da Península Ibérica
e a forma como isso foi transferido para a América Latina, em particular para o Brasil, né? Então nós temos, por exemplo, topônimos, né? Eu já mencionei Recife, né? Recife, que é barreira, enfim, uma calçada. Eu descobri outro dia que a origem do estado Bahia, um estado muito importante do Brasil, é Bahia. Não sei se é essa a pronúncia correta, mas Bahia, eu entendo que é algo esplendoroso, algo muito bonito. Eu tenho uma tese também de que, por exemplo, a origem da palavra Caribe, né? Caribe significa perto, né, em árabe. Então, quando os navegadores chegaram, né, aquele mar, com Cristóvão Colombo e os outros, enfim, navegadores, viram aquelas ilhas perto umas das outras, né, chamaram, essas são ilhas Caribe, são ilhas próximas umas das outras. E vários outros topônimos, né? Também influência, evidentemente, no nome dos alimentos, né? Então, alface, azeite, etc. Né, outros produtos como algodão. Azeite é raiz árabe e a raiz latina seria o óleo, né? Quando a gente diz óleo em português, está se referindo mais à origem latina. E azeite, zeit zaitun, né? Enfim, então, portanto, a língua árabe é muito importante na formação da língua portuguesa, ao lado, evidentemente, da presença majoritária do latim, do grego, né? Do tupi-guarani. Nós herdamos, evidentemente, muitas palavras e expressões do tupi-guarani, mas o árabe também está presente. E esse seminário sobre a influência do árabe na língua brasileira é parte de um projeto maior, que é o de aproximação acadêmica entre o Brasil e Palestina. Nós estamos fazendo uma rede de universidades, né? E o objetivo dessa rede é justamente promover intercâmbio, promover pesquisas conjuntas, publicações e realizar eventos, né, sobre temas de interesse mútuo. Finalmente, parabéns à Rádio Internacional do Egito. Eu sei que ela celebra 70 anos, né, como modelo de interação entre as nossas sociedades, e eu fico realmente muito impressionado e muito agradecido, né, de saber também que a Rádio Internacional do Egito tem o seu capítulo em português. Muito obrigado pela gentileza, portanto, do convite para participar dessa interação, né, cultural. Um grande abraço a todos. Olá, Camilo. É com grande prazer e honra que eu concedo essa entrevista à Rádio Oficial Internacional do Egito, transmissão em língua portuguesa. Essa pergunta que você me faz sobre o meu interesse pela língua árabe, eu, brasileiro, filho de brasileiros, neto de brasileiros e portugueses, tive interesse em estudar a cultura árabe por dois motivos. No Brasil havia um contista que ambientava a sua obra no mundo árabe. As personagens tinham os nomes árabes, e eu gostava muito de ler os seus contos. Seu nome era Malbataan. E o segundo motivo foi a causa palestina. Eu, na minha adolescência, acompanhava o noticiário sobre as guerras pela libertação da Palestina e quis estudar a cultura árabe e a sua língua por esse motivo também. Você me pergunta sobre a importância da língua árabe para a língua portuguesa, embora as origens das duas línguas sejam tão diferentes. No que concerne à influência da língua árabe na língua portuguesa, ela se dá mais no campo lexical. Afinal de contas, houve a presença política árabe-muçulmana na Península Ibérica durante cerca de 800 anos. E uma das maneiras
da influência acontecer é a questão das línguas em contato. Foi o que aconteceu lá na Península Ibérica. Então, nós temos hoje em dia cerca de 3.000 vocábulos portugueses de origem árabe. Por via brasileira, nós tivemos a presença de negros muçulmanos, negros escravizados, na virada do século XVIII para o século XIX, principalmente na Bahia. Esses negros são genericamente conhecidos por malês, e eles lideraram diversas revoltas que estão consignadas nos nossos livros de história. E uma outra via foi a imigração sírio-libanesa no Brasil. Hoje nós temos cerca de 12 milhões de sírios libaneses e descendentes, ocupando cargos desde ministérios e principalmente dentro do âmbito do comércio e da indústria. Então é um número bastante significativo. Por essa via entraram muitas palavras ligadas à culinária. A culinária do Levante é muito famosa aqui no Brasil. A língua árabe, como todos sabem, ela foi uma língua franca durante a Idade Média Ocidental. E certamente, dependendo do avanço cultural, científico e tecnológico, a língua vai tomando maior ou menor importância. Agora, nos dias de hoje, quando se fala em globalização, é sem dúvida alguma importante cada vez mais os conhecimentos linguísticos, porque sem dúvida alguma conhecer uma língua é uma forma de aproximação entre as pessoas. Eu percebo isso quando eu chego num país árabe falando em árabe. Eu falo o árabe fusha, né, o árabe standard. Então, chego no Marrocos, acham que eu sou árabe de outro país árabe. Quando eu chego no Líbano acontece a mesma coisa. É uma coisa muito interessante, né, dentro da língua árabe é que há diversos dialetos, às vezes há até dificuldade de comunicação em falantes do árabe do mesmo país, mas há uma língua que serve de comunicação em todos os países árabes, não só na comunicação escrita, mas também na imprensa, no rádio, na televisão. Como você lembra, o dia 18 de dezembro é o dia mundial da língua árabe, né? Essa língua ela tem uma importância fundamental, porque além de ser a língua oficial de 22 países, ela também é a língua que foi revelado ao Corão, o livro sagrado de quase 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Então, além de ser essa língua oficial desses 22 países, como eu disse, é também a língua religiosa de um grupo bastante grande de pessoas em todos os quadrantes da Terra. De fato, as relações diplomáticas entre o Brasil e o Egito são muito antigas, né? Começa com duas visitas do imperador Dom Pedro II. Na época ele registrou essa viagem não só em seu diário, mas também em fotografias. Essas fotografias encontram-se na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma, o imperador ele era um entusiasta, na minha opinião, o primeiro arabista brasileiro. Tanto é que eu tive a oportunidade de fazer um levantamento dos livros do Dom Pedro II sobre a língua árabe e a cultura árabe islâmica, livros esses, como eu disse, que estão na Biblioteca Nacional, e consegui listar cerca de 300 livros. Além disso, Dom Pedro II traduziu 125 noites diretamente do árabe para o português. Quer dizer, essa foi o primeiro momento de aproximação diplomática, e também o interesse pela língua foi despertado assim. No século XIX,
havia uma livraria no Rio de Janeiro, uma filial de uma livraria francesa, Garnier, que vendeu mais de 500 exemplares do Alcorão no Rio de Janeiro. E isso mostra a importância da língua árabe no Brasil. Eu quero cumprimentar a direção da Rádio Oficial Internacional do Egito e quero dizer que quando eu comecei a aprender o árabe, eu tinha um horário certo para chegar em casa, eram 15 horas, para ouvir a transmissão em ondas curtas de uma novela que era transmitida pela Rádio Internacional do Egito. Então, mais uma vez eu repito, é uma honra estar concedendo essa entrevista. Afinal de contas, as transmissões da Rádio Internacional do Egito me possibilitavam a ouvir a língua árabe e também quero registrar que em 1978, quando viajei para Damasco, onde fiz um curso durante 2 anos no Instituto de Língua Árabe para Estrangeiros, eu passei pelo Egito. Então foi o primeiro contato que eu tive com a terra árabe, foi o Cairo. Na oportunidade, lá estive durante 1 dia e meio e tive em 3 outras vezes chance de conhecer o país e ver a alegria e a hospitalidade do seu povo. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Meu nome é Nizar Nissari, eu sou professor na Universidade Al-Ahawain em Marrocos. Eu fui professor de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no Brasil. Fiz meus estudos no Brasil na década de 90, então eu tenho uma longa história acadêmica no Brasil. Sou autor de um livro acadêmico que tem sido usado nos cursos de Relações Internacionais com meu amigo João Pontes Nogueira, assim como de vários outros artigos sobre as questões internacionais em língua portuguesa. Repetindo a resposta à segunda pergunta, então, a contribuição da comunidade árabe no Brasil pode ser considerada substancial e de vários pontos de vista. Do ponto de vista populacional, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural e assim em diante. Por exemplo, quero mencionar que no plano político houve vários governadores de estados brasileiros com origem árabe, teve o presidente Michel Temer, que é de origem árabe. No plano cultural, quero mencionar a contribuição do grande escritor Adwan Nasser, que ganhou o Prêmio Camões em 2016. Isso sem mencionar a importância dos hospitais sírio-libaneses em várias grandes metrópoles brasileiras, sem mencionar a contribuição dos clubes sírio-libaneses, a atividade cultural e social em várias grandes metrópoles brasileiras. Enfim, tudo isso significa que a população de descendência árabe tem tido um impacto significante na população brasileira, no Brasil e na história do Brasil recente. Resposta à terceira pergunta, me parece que o esforço que a Rádio Internacional do Egito em língua portuguesa faz é substancial,
porque os países do chamado mundo árabe, os países da chamada América Latina, se conhecem muito pouco e sabem muito pouco uns sobre os outros. No mundo árabe aprendemos muitas coisas sobre a América Latina a partir de uma perspectiva ocidental, a partir do que os franceses, os ingleses, os americanos, os alemães nos dizem sobre a América Latina e vice-versa. Na América Latina eles sabem sobre e aprendem sobre o mundo árabe a partir de uma perspectiva ocidental. Então, termos, meios de comunicação da região, das duas regiões representando a cultura e tendo curiosidade sobre a cultura da outra região, e sobre os acontecimentos políticos na outra região é fundamental. Me parece que, por exemplo, a entrada do Egito no BRICS recentemente, que vai juntar o Egito com outros países árabes, a presença do Brasil e da Argentina, eventualmente, vai representar um fórum importante para a aproximação das duas regiões e permitir que as duas regiões se conheçam mais e façam mais coisas juntas. Então, portanto, e voltando ao bojo da pergunta, me parece que a iniciativa da Rádio Cairo Internacional de existir e de emitir em língua portuguesa é fundamental e deveria ser multiplicada por vários outros órgãos de imprensa, seja escrita, seja falada, seja no meio audiovisual e pelas duas regiões. Minha mensagem para a independência do Brasil é para que o Brasil continue esse país lindo e maravilhoso, com uma população acolhedora, uma população alegre, uma população virada para o futuro, e que continue com essa contribuição importante para a nossa história comum, a nossa história da humanidade. E a Rádio Egito, espero toda a prosperidade e sucesso em cumprir essa missão fundamental para o conhecimento mútuo entre as duas regiões. Assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse programa, Sua Voz na Rádio Cairo. Agradecemos muito as figuras palestrantes e desejamos sucesso e progresso para todos eles. E agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel, na técnica de som Samer, na supervisão Mohamed Abdel. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tchau, tchau.